no Antigo Testamento nós temos 3 grandes festas. E as festas mais conhecidas, a mais conhecida que você conhece, é a festa da Páscoa. A Páscoa era uma festa onde a nação de Israel parava para se alegrar por conta daquele momento incrível, daquele momento de libertação que o povo teve saindo do Egito, passando pelo Mar Vermelho. A palavra Páscoa é a palavra passar, ou seja, uma das alusões desse nome é exatamente o fato de que em todas as casas onde havia a marca do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, o vingador, né, o anjo vingador, ele passava e ele não entrava naquela casa, e por conta disso os israelitas ficaram livres, livres de ser do seu primogênito, enfrentar a morte, passar pela morte. E era uma festa, o hebreu, ele sabia fazer festa, ele fazia uma festa muito grande. A segunda festa que eles tinham era a festa chamada a festa da colheita ou a festa das semanas. E essa festa era para celebrar justamente a colheita que eles haviam retirado, que eles haviam colhido. Então eles faziam uma semana de festa também. Eles gostavam de festa. E essa festa depois ela passou-se a se chamar Pentecostes. Quando o Império Grego, ele avançou sobre as nações, ele conquistou todas as nações, ou boa parte das nações daquela época. Ele estabeleceu entre uma das coisas a língua grega como a língua oficial. E o grego, ele era como se fosse o inglês hoje, né? Hoje com o inglês você entra em qualquer lugar do mundo. E o grego, ele era isso, todas as nações falavam o grego, e por conta disso, algumas palavras, elas começaram a ser faladas, elas começaram a ser trocadas por nomes gregos. E uma dessas festas foi justamente a festa do Pentecostes. Porque a palavra penta, né, nós conhecemos bem, nós que somos o país do futebol, né? Somos pentacampeões. Pentas tem a ver com 5. Pentecostes tem a ver com 50 dias após a Páscoa. Então, após a Páscoa, depois de 50 dias, se celebrava então o Pentecostes. E o Pentecostes, ele significa muito para nós. Muito para a igreja. Porque quando Jesus está subindo aos céus, ele deixa uma ordem para a sua igreja. Ele diz assim: ficai, diga assim, ficai. Não é para sair, é para ficar. Essa era a ordem. Ficai em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos com o poder do Espírito Santo. E depois que vocês forem revestidos com o poder do Espírito Santo, vocês vão sair, diga assim, sair. Sem o Espírito Santo você não sai. Sem o Espírito Santo você fica. Então o Pentecostes é extremamente importante para a igreja. Porque a igreja, eu e você, só estamos aqui por causa dessa ordem. Se não fosse essa ordem, o cristianismo morreria em Cristo. Se não fosse essa verdade, eu e você hoje não estaríamos celebrando a ceia do Senhor, nós não saberíamos nem o que é isso. Mas quando a igreja foi revestida com o Espírito Santo, ela saiu. Então diga assim: o Espírito Santo está me dizendo que não é para eu ficar, mas é para eu sair e ser testemunha.
Mas vamos esquentar essa conversa, peraí. Estamos no fogo brando ainda. Dentro disso, nós entendemos que o Pentecostes nada mais é que o cumprimento de uma promessa de Deus. Deus havia dado uma promessa para o seu povo, através do profeta Joel. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Joel, do profeta Joel, no capítulo 2. E nós vamos basicamente esse mês trabalhar em cima do profeta Joel. O que o Joel tem para nos ensinar? E vamos tomar 4 princípios, um para cada domingo. Porque eu tenho certeza que todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida, Ele quer abrir os seus olhos e Ele quer que você alcance em nome de Jesus. Então vamos ler. Capítulo 2, versículo 12. Desculpa eu demorar para dar o versículo, tá, irmã? A irmãzinha lá do projetor fica desesperado. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque há de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão,
e vossos jovens terão visões. Uau! Faz a devocional do dia, né? Você nem precisa fazer a leitura da Bíblia hoje. Já fez agora. Vamos tentar entender o que está acontecendo? Porque a profecia, ela tem dois momentos. Quando a gente lê a profecia no Antigo Testamento, a profecia fala para o momento em que a nação está vivendo, mas ela deixa o princípio para todo o tempo, para todos os momentos da nossa vida. Por isso que a palavra de Deus, ela se renova, se restaura. Porque ela sempre é nova, ela sempre é viva, sempre é eficaz. O que estava acontecendo aqui é que o povo de Israel estava vivendo uma fome tremenda. E justamente a fome estava ligada à colheita. A colheita que era o momento de festa. A colheita que representava um momento de muita alegria. Afinal de contas, aquela colheita, ela significava tudo que eles necessitavam para o ano, tudo que eles necessitavam para que eles fizessem o seu negócio. E bem na época e bem próximo à colheita, o que aconteceu? Se levantou a praga dos gafanhotos. A situação econômica estava terrível, porque os gafanhotos entraram na lavoura e comeram tudo que tinha. Existem mais ou menos uma variedade de 80 tipos de gafanhotos. Mas a Bíblia diz que os gafanhotos que entraram na lavoura, que entraram nesse momento, foram apenas 4. O cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. E esses 4 gafanhotos, eles tinham características próprias. O que acontecia? O gafanhoto cortador, ele se alimentava dos frutos. Ele se alimentava do que a árvore produzia, do que a planta produzia. O gafanhoto migrador, ele comia as folhas. Ele tirava a beleza da planta. O gafanhoto devorador comia o caule. E o gafanhoto destruidor deixava a árvore seca de uma árvore qualquer. Igual a música que você conhece. Ou seja, destruía a planta totalmente. E aqueles gafanhotos, eles entraram naquela colheita e eles destruíram toda a colheita. Eles destruíram tudo que eles precisavam, que era o trigo, eles precisavam da vide e eles precisavam do azeite. Os 3 elementos básicos, necessários para a subsistência do povo de Deus. Aqueles gafanhotos entraram e deixaram tudo destruído. Ou seja, a situação econômica era terrível e por causa dessa miséria, os jovens choravam. E eles ficaram numa situação de vergonha e de desorientação. Porque no Antigo Testamento, preste atenção nisso, no Antigo Testamento, a maneira pela qual o povo de Deus percebia a bênção de Deus era através da bênção na terra. Estão entendendo? Toda vez que a terra produzia fruto, toda vez que a terra produzia o seu fruto daquilo que ela poderia produzir, isso era sinal da mão de Deus. É só você lembrar, quando os espias entraram na terra prometida, a Bíblia diz que eles trouxeram um cacho de uva, que dava para eu e o Tony comer bastante uva, porque tinha que carregar em 2 homens. E isso era sinal da mão de Deus. Agora, quando eles percebem, quando eles veem que isso aconteceu, eles entendem, a mão do Senhor não está aqui. Agora a questão é, por que a mão do Senhor não está aqui? E a reação a essa devassidão, a reação a essa miséria, a reação a essa destruição das pastagens, das lavouras,
foi reações tão grandes que a Bíblia diz que os sacerdotes ficaram desesperados. Porque eles não tinham, segundo o texto que nós lemos, eles não tinham como adorar a Deus. Deus estabeleceu pelo menos 5 tipos de ofertas no Velho Testamento. Eu esqueci todas agora, deu branco. Mas eram 5 tipos de oferta, e para cada uma dessas ofertas, principalmente a oferta de paz, era necessário que se levasse o que? Uma efa de farinha. Uma efa de farinha era a farinha mais moidinha, mais o núcleo da farinha. Era a farinha mais cara. E eles levavam um punhado para o Senhor. E Deus recebia essa oferta. O sacerdote estava apavorado porque não tinha farinha para dar oferta. O sacerdote estava apavorado porque não tinha animais na condição de se dar de oferta. Eles estavam magros. Estavam desnutridos. E eu não sei se você sabe, Deus não se agrada de oferta manca, de oferta doente. Aprenda isso. Quando você dá uma oferta para Deus, mas não dá com o seu coração, quando você não dá o melhor, para Deus eu posso chegar atrasado, para Deus eu posso fazer de qualquer jeito. Deus não aceita a nossa oferta. E eles não tinham, só um parentezinho, tá? E eles não tinham como ofertar ao Senhor. Então os sacerdotes estavam lamentando, eles estavam chorando. A nação estava em confusão, enfermidades devastavam as famílias. E aí vem o profeta e diz: isso vai acabar. Isso vai acabar. Há uma palavra de Deus que isso vai acabar. E aí Deus traz uma palavra de renovação e de restauração, mas Ele aponta para Jesus, porque toda a Bíblia aponta para Jesus. Qual a diferença quando você lê a Bíblia? A diferença de você ler a Bíblia é que em todos os versículos da Bíblia, você tem que olhar Jesus no versículo. Essa é a diferença. Então a profecia estava apontando para Jesus, e estava apontando para um novo tempo. E dentro desse novo tempo, o profeta diz que o Espírito do Senhor seria derramado após um tempo especial, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o Espírito do Senhor seria derramado, e não seria mais derramado sobre um ou sobre outro, mas seria derramado sobre toda a carne. Porque se no Velho Testamento a bênção estava ligada à terra, no Novo Testamento não tem mais terra. No Novo Testamento é você. Você é a terra. Você é o lugar que Deus vai manifestar o favor dele. É na sua vida, é em você e através de você. Você pode dizer glória a Deus por isso? E aí Deus, através do profeta, diz que eu derramarei o meu espírito, mas ele não fala sobre a terra, ele fala sobre toda a carne. Ele fala sobre você, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Agora, quando que isso acontece? Isso acontece justamente no dia de Pentecostes, na festa da colheita. Estão entendendo o que Deus faz? A conspiração celestial para acontecer uma coisa tremenda na minha vida e na sua vida. Porque, meus irmãos, se a Páscoa, que é a primeira festa, ela é central na nossa vida, tudo começa em Jesus. Jesus é que alcançou você, Daiane. Não é você que alcança Jesus. Jesus alcançou você, Vanessa. Ele te amou primeiro.
Ele se derramou por você primeiro. Não há nada que eu e você possamos construir, não há ponte que eu e você possamos construir para alcançar Jesus. Ele decidiu nos amar. Ele decidiu construir a ponte que nos leva de volta aos céus. Ele que construiu a ponte que nos leva de volta a Cristo, que nos leva de volta ao Pai. Então, a Páscoa ela é central porque ela é a nossa restauração, a nossa renovação. A nossa vida está na cruz de Cristo. Ali nós alcançamos a vitória. Ali nós nos arrependemos dos nossos pecados e vivemos para Jesus. Mas esse povo sabia disso. Como eu e você sabemos disso. Mas alguma coisa aconteceu na jornada que deu autorização para os gafanhotos virem e destruírem a colheita. E isso acontece nas nossas vidas. Algumas coisas acontecem que faz com que o gafanhoto entre na nossa vida. E a gente sabe que Deus é quem nos chamou, que Deus é quem nos convocou, que Deus é quem nos libertou, mas está faltando alguma coisa, Alzira. Porque o gafanhoto veio, ele comeu o fruto. E nós não damos mais fruto. Nós estamos apáticos. Eu quero falar um pouco mais sobre o fruto semana que vem. O gafanhoto veio e comeu as folhas. Tem crente que não tem mais fruto e não tem mais folha. Está uma árvore sem vida. Você já viu uma árvore sem folha? Você já viu uma planta sem folha? Aqui tem algumas pessoas que gostam de cuidar das plantinhas, né? Deixar ela bonitinha. A gente compra um treco ali, que quando acaba, a Carol fica me mandando mensagem quase todo dia. Não esquece de comprar um negócio para as plantas. Porque quando a pastora e a Paula compraram aquelas plantinhas ali, elas acharam que ia durar uns 2 meses, já está ali uns 3 anos. E a gente cuida daquelas plantinhas, que a gente quer elas bonitas, folhas bonitas. Mas parece que o gafanhoto veio e teve autorização para roubar a beleza dos cristãos. Estão sem folhas. E parece que não somente roubaram a beleza das folhas, a beleza dos frutos, a beleza das folhas, mas também comeram as ramas. Comeram os ramos. E os cristãos parece que estão deixando os gafanhotos tomarem conta das suas vidas, ao ponto de ficarem esturricados, secos. E aí Jesus, e aí Deus tem uma promessa para nós. Deus tem uma promessa que Ele diz que Ele quer restaurar. E Ele quer tirar esses anos, aquilo que foi devorado pelo gafanhoto, pelo cortador, pelo migrador, por todos os 4, Ele quer tirar, Ele quer transformar você numa linda e bela árvore. Você pode dizer amém? E isso está ligado à ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Porque eu e você não podemos produzir, eu e você nós podemos plantar, mas quem dá a capacidade de crescer, quem dá a beleza da árvore é Jesus. É Jesus, é o Espírito Santo de Deus em nós. E aí Ele começa o processo de restauração. E no processo de restauração, a primeira coisa que o profeta diz a nós, e Deus diz a nós nessa noite, é o seguinte: convertam-se a mim de todo o coração. Mas espera aí, esse povo conhecia Deus, esse povo sabia quem era Deus, esse povo viveu
E na sua história, no livro da sua história, está marcado, está gravado, está escrito os maiores milagres que já aconteceram na face da terra. Então não é uma questão de milagre, não é uma questão externa, não é uma questão do quanto essa terra está produzindo de fruto. Semana passada, ou mês passado, eu estava com uma pessoa e ela estava dizendo assim: mas se acontecer um grande milagre, as pessoas vão se converter. Quantos milagres já aconteceram e as pessoas não se converteram? O povo de Deus entrou em Israel, saiu do Egito em direção a Canaã, a terra prometida, debaixo de milagre. Mas isso não mudou o coração deles. Na primeira chance eles murmuraram: cadê comida? Na segunda chance eles diziam: cadê a água? Na terceira: cadê a comida boa? Que agora não é só comida, tem que ser boa. Então o que precisa acontecer, em primeiro lugar, é algo dentro do nosso coração. E deixa eu dizer algo para você. Quando Deus quer trabalhar com esse povo, Ele fala: convertam-se a mim de todo o coração. Deus podia dizer o seguinte: olha, eu vou passar para vocês um sistema onde vocês vão plantar de novo. Ele é o Deus, tecnologia avançadíssima. Então eu vou passar um checklist para vocês. Vocês vão plantar trigo, vocês vão plantar uva, vocês vão plantar azeitonas, e eu vou fazer um milagre e vai acontecer tudo lindo, maravilhoso. Deus podia fazer isso? Você sabia que hoje em dia, com a tecnologia, eles conseguem fazer 2, 3 colheitas por ano? Será que Deus não sabia fazer isso? Mas não era uma questão de subsistência, era uma questão de conversão. Deus queria tratar com o coração do povo. Quem quer ver a colheita na sua vida tem que se converter. Quem quer ver uma grande colheita na sua vida? Mas como me converter de quê? Eu conheço Jesus, eu já me batizei. Mas você está deixando as coisas de Deus de lado. Quantas vezes Deus precisou levantar profetas para corrigir o rumo do seu povo? Quantas vezes Deus precisou trazer o povo de volta à conversão? E a conversão na minha vida talvez seja diferente, com certeza diferente na sua vida. Porque aquilo que você se arrependeu ontem e venceu ontem, hoje Deus tem uma outra coisa para você vencer. Isso se chama santificação. Hoje Deus está batendo no teu coração e está dizendo: ei, se converta. Deus está dizendo: ei, preste atenção nas coisas que você está deixando para trás. Preste atenção nas coisas importantes, que você está, as coisas principais estão se transformando em secundárias. E as secundárias estão se transformando em principais. Converta o seu coração. Ele diz: converta o coração com jejum. Por que ele fala de jejum? Porque se está um trem que nós não gostamos de fazer, é jejuar. Eu não gosto de jejuar, eu gosto de comer. Uma picanha, um hambúrguer assim, né? Bem para mal.
Você também. Uma moqueca de peixe cheia de pimenta, assim, ó, chego a sentir o cheiro, só de pensar na minha moqueca. Você gosta de comer, meu irmão. A minha carne e a sua carne gostam de mandar. Elas querem determinar a nossa vida. Elas querem dizer como nós devemos viver. Então, Deus diz assim, ó, você precisa colocar a sua carne no lugar dela. Porque você só faz aquilo que você quer fazer. E jejum fala sobre isso. Tem pessoa que diz assim para mim, pastor, eu não gosto de jejuar. Eu não vou jejuar porque me dá dor de cabeça. É só em você que dá dor de cabeça. No resto do planeta que jejua não dá. Mas quando você está jejuando, você está dizendo para você, para a sua carne, o seguinte: ei, presta atenção. Não é você quem manda. Não é você quem governa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que são jovens. Olha aí, ó. Já ganhou um elogio hoje. Você quer vencer aqueles pecados xarope da sua vida? Começa a jejuar. Sua carne odeia isso. Ela odeia perder o controle. Começa a jejuar. E o jejum vai fortalecer a sua vida. Ele diz, converta o seu coração com jejuns, com choro e com pranto. Arrependa-se, converta o seu coração, mas não converta só da boca para fora. Converta lá dentro. Sabe o que é arrependimento, meus irmãos? Arrependimento é um reconhecimento que eu estou errado. E uma decisão voluntária de retirar o senhorio da minha vida das minhas mãos e passar o senhorio para as mãos do Senhor. No arrependimento eu tomo uma decisão de abandonar atitudes e atos que desagradam a Deus. É um reconhecimento da minha incompetência de governar a minha vida. Converter é dizer, ei Deus, se eu me converter, o Senhor vai cuidar da minha colheita. O Senhor vai cuidar da minha vida. Se eu entregar o governo da minha vida nas tuas mãos, é o Senhor quem vai cuidar de mim. Deixa eu dizer algo para você. Eu entrei em crise quando a minha mãe ficou doente. Não por ela ficar doente, ela era uma velhinha. Velhinho fica doente. Faz parte da vida. Eu já estou meio xaropinho, né? Dói as costas, dói as pernas, dói os braços. Mas era o tipo de enfermidade que ela estava enfrentando. E eu sempre acreditei numa promessa. Eu cuido dos seus e o Senhor cuida dos meus. É uma aliança. Eu cuido daquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. E o Senhor cuida daqueles que eu entendo que eu deveria cuidar. Tá bom, Jesus? Fechado? Fechado. Eu acredito nessa palavra. Eu comecei a entrar em crise. Eu disse, Deus, como é que eu vou fazer para cuidar da minha mãe a 1.500 quilômetros de distância? Como é que eu vou fazer isso? Deus, o Senhor prometeu que ia cuidar dos meus. Por que o Senhor não está cuidando? Eu entrei em crise. Se tem alguma coisa errada aqui. E a gente acha que o jeito que a gente faz, que a gente pensa, é o certo. E Deus falou ao meu coração, um dia eu estava chorando muito. E Deus falou ao meu coração, deixa que eu cuido dos seus, cuide dos meus. E eu disse, tá bom, Deus, eu vou me render e eu vou fazer tudo o que eu posso fazer
para que a minha mãe tenha dignidade até o último momento da vida dela. E eu estava disposto, irmãos, a fazer qualquer coisa. Na última semana, na última semana que eu estava lá, eu ia ter que entrar num projeto financeiro absurdo de louco, que eu não tinha condições de cumprir o que eu ia assinar para cuidar da minha mãe, mas eu disse, eu vou fazer isso. E eu não sei o que eu vou fazer depois. Se alguém conhecer alguém que quer comprar um rim, o meu é bom. Meu fígado, eu nunca bebi nada. Brincadeira, tá? Tá na internet, né, irmão? Daqui a pouco aparece a Polícia Federal lá em casa. E Deus dizia no meu coração, faça o melhor. Eu cuido dos seus. Deus fez do jeito dele. Deus fez da maneira dele. Eu não tinha como interferir em nada. Mas Deus fez da melhor maneira. Sabe por quê? Porque quando nós entregamos o controle nas mãos de Deus, Ele sabe fazer melhor do que eu e você. Arrependimento e conversão é isso. Você fica se batendo, e fica lutando, e fica mandando, e fica dizendo, e fica governando, e fica administrando. Não, isso sim, isso não, quem manda aqui sou eu sou dono do meu nariz. E Deus está dizendo, ei, presta atenção, ei, eu quero descer sobre a sua vida, os teus lagares transbordarão. Ei, presta atenção. Vai ter tanto cereal, vai ter tanta uva, vai ter tanto azeite que você não vai saber nem o que fazer com eles. Ei, acorda. Entrega o controle nas minhas mãos. Deus poderia dar o melhor checklist para que eles tivessem a melhor terra. Mas Deus não fala sobre terra, Deus fala sobre coração. Porque o que Deus queria daqueles hebreus, assim como Ele quer de mim e de você, não é nada mais, nada menos do que o meu e o seu coração. Isso é a preciosidade para Deus. Ele derramou o seu sangue naquela cruz por causa do seu coração. Porque Ele te ama. E se você quer um avivamento na sua vida, todo avivamento começa com arrependimento. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo com a igreja. Eu não sei. Mas parece que o gafanhoto está comendo e o povo está parado, está deixando. E não está vendo a ação que Deus está querendo fazer nas nossas vidas. Porque à medida que o Espírito Santo de Deus tiver espaço nas nossas vidas, como teve no Pentecostes, no dia da colheita, na festa da colheita. Que colheita! Não era para falar isso hoje, era para falar todo dia, mas eu vou falar hoje. A Bíblia diz que depois que eles ficaram 50 dias orando, eles foram revestidos com o Espírito Santo. E aquele bando de camarada medroso, talvez um dos mais medrosos, Pedro, o que negou Jesus 3 vezes, levanta. E porque as pessoas da festa, todas as pessoas que estavam em todas as nações e que eram judeus, que eram israelitas, voltavam para Jerusalém, para a festa do Pentecostes, para a festa desse dia maravilhoso. E a Bíblia diz que eles olhavam para aqueles homens e aqueles homens pareciam bêbados. Está na hora de você voltar a ficar bêbado no Espírito Santo. Eu lembro uma vez que eu fui tomado pelo Espírito Santo num evento, e eu voltei assim na rua, e as pessoas me olhavam e diziam, aquele ali está borracho, cedo.
Está na hora. E eles disseram: meu Deus, essa turma está bêbada dessa hora, onde já se viu? E Pedro se levanta e diz: varões galileus, nós não estamos bêbados, mas hoje se cumpre a profecia do profeta Joel, que diz que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Varões galileus, nós estamos cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que por causa dessa mensagem, 2.000 pessoas, olha, pessoas, não são terras, são pessoas, porque Deus ama as pessoas. Eles se converteram a Jesus, eles receberam a Cristo, eles se converteram dos seus maus caminhos. Tudo começa na conversão. Igreja, se converta. Se converta. O que precisa acontecer com você? O que você precisa dizer para Deus? Diga. Derrama o seu coração na presença dEle. O que você fazia que você não faz mais? Ah, não tem mais tempo. Que não tem mais tempo o quê? Conversa fiada. Não tenho tempo para orar. Não tenho tempo para ir no GP. Terça-feira vai ter o encontrão dos GPs. Venha no encontrão. É importante você estar num ambiente saudável, de orar por pessoas, de receber oração. Eu não tenho mais tempo, meu irmão. Eu sou da época que a gente ficava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo na igreja, porque a gente queria mais de Jesus. Tem culto de oração quinta-feira, onde é que você está? Tem cultos aos domingos, onde é que você está? Ah, mas eu vejo na internet, pastor. Não, pode ver na internet, mas não é igual aqui não. Aquilo lá é quisuco. Internet é quisuco, aqui é suco. Onde é que está o seu amor por aqueles que não têm Jesus? Aquele teu vizinho está indo para o inferno, aquele teu parente está indo para o inferno. Você está esperando um milagre. Ei, fica em Jerusalém, mas quando você for ser cheio, você sai. Vamos ficar em pé.